Tudo o que você precisa saber sobre a menopausa. Suores, insônia, alterações de humor. A lista de sintomas que aparecem antes e depois da menopausa é longa e varia muito de mulher para mulher. Basicamente, a menopausa corresponde ao último ciclo menstrual da mulher. Quando ela para de menstruar, justamente ocorre a queda brusca de dois hormônios, a progesterona e o estrogênio. Esse processo fisiológico é natural, ocorre em média por volta dos 50 anos, mas é cercado de dúvidas. A ginecologista Isabel Cristina Espósito Surpreso é professora da Faculdade de Medicina da USP e criadora do site Menopausando. Esse projeto inovador visa aproximar os alunos das pacientes, facilitar a comunicação sobre a menopausa e a pós-menopausa e responder a todos os questionamentos que as mulheres têm sobre o assunto. As navegadoras, do site, elas mandam perguntas, essas perguntas são transformadas, em textos. Essas perguntas são transformadas em entrevistas com profissionais, aqui da USP ou mesmo às vezes fora, E depois o aluno tem que fazer uma transcrição e tem que responder, essa pergunta de maneira coloquial. Tudo sempre baseado em evidência. Ainda existe muita dúvida, ainda existe muita vontade, eu sinto assim, uma vontade das mulheres de estarem falando sobre isso, ou de ter um espaço para falar sobre isso. Então, sim, ainda tem essas dúvidas com respeito a isso. Existem muitas dúvidas com respeito à terapia hormonal ainda, Então, é uma coisa que quase sempre elas estão perguntando também. Os efeitos colaterais da terapia hormonal. O que acontece no corpo antes e depois da menopausa? Na transição para a menopausa, o último período antes da ocorrência do último período menstrual, que seria a menopausa propriamente dita. Então, na transição para a menopausa, seriam os dois últimos períodos reprodutivos da mulher, Ou seja, essa mulher, ela ainda tem ciclo menstrual. Esta mulher, portanto, ela ainda pode apresentar períodos de ciclos ovulatórios, Mas os sintomas menopausais, portanto, podem surgir, às vezes, 3, 4 anos antes da menopausa propriamente dita, que seria o último período menstrual. Então, essa mulher, ela ainda menstrua, ela ainda ovula, Mas ela começa já a ter algumas mudanças, inclusive nos ciclos menstruais. Esses ciclos menstruais, eles podem, não são todas as mulheres que passam por isso, Mas, de uma maneira geral, esses ciclos começam a mudar a periodicidade. Então, aquela periodicidade clássica de 28, 30 dias, pode vir antes ou pode espaçar, pode ficar acima, por exemplo, de 45 dias, Então, a periodicidade do ciclo começa a alterar. E também, às vezes, pode alterar o número de dias e o fluxo. A última menstruação marca a menopausa propriamente dita. O profissional de saúde, o médico, ele só vai poder dar o diagnóstico final desse último período menstrual se ela ficou 12 meses consecutivos de ausência de menstruação. Então, o ciclo muda, o ciclo espaça, até que ele cessa. E aí, a gente só vai poder confirmar isso depois de 12 meses consecutivos de ausência de menstruação. E os sintomas? Os sintomas que você citou muito bem, Thaís, que são principalmente, os calores e a sudorese, Então, os fogachos, que se iniciam da cintura para cima, acometem tórax, pescoço, couro cabeludo, E logo em seguida pode vir ou não uma sensação de sudorese fria.
dependendo da intensidade que isto vem, né, a ocorrência e a intensidade disso, essa mulher pode ter outros sintomas vasomotores, que a gente chama, que seria, por exemplo, sensação de batedeira, taquicardia, né, que nós chamamos de taquicardia, né, uma sensação de síncope, né, ou seja, uma sensação que às vezes ela fala, às vezes eu tenho que sentar, senão parece que eu vou desmaiar, né? Vertigem e, às vezes, até um zumbido. Então, são vários sintomas vasomotores que podem ocorrer, mas os mais comuns são os fogastes e a sudorese. Além disso, essas mulheres podem iniciar alterações de sono e alterações de humor. A intensidade dos sintomas, né, de uma maneira geral, varia bastante. Depende da etnia, depende da idade do surgimento dos sintomas, depende do índice de massa corporal, né? Depende do estilo de vida dessa mulher. Então, se ela é uma mulher que faz atividade física regularmente, tem uma boa alimentação, de uma maneira geral, ela tem um menor impacto com relação a estes sintomas. Você não está sozinha. Mas o importante é falar, né? Eu acho que o mais importante é as mulheres reconhecerem que os sintomas que elas sentem, muitas vezes elas não sentem sozinhas, né? Então, nos grupos de orientação multiprofissional que a gente, né, faz e que fazia principalmente antes, né, da pandemia, a maior riqueza desses grupos são as mulheres perceberem que todos aqueles sintomas outras pessoas sentem, né? E no fim, geralmente, das rodas de conversa, essas mulheres estão sorrindo.